Bom, queridos, vamos dar início então à nossa reflexão dessa manhã. Nós estamos nessa jornada. Talvez você esteja pensando, puxa, a gente está começando uma série no livro de Josué e a gente está na quase antevéspera do Natal. A gente vai fazer a primeira parte, né? Na verdade, o livro de Josué, a gente poderia dividir em três. Né? Tem essa preparação, né, para a entrada na Terra Prometida, depois a posse da terra e depois os desdobramentos disso. Então, a gente vai ter a oportunidade de terminar essa primeira parte, né, da preparação, que tem muito a ver com a nossa própria vida, né? Não sei se você tem sentido assim, e preparando isso daqui. Interessante que estava falando com algumas pessoas, mas não sei o quê, mesmo músicas para que a gente cantar e tudo mais, e aí você pode passar por esses textos despercebido, bonito, eu falei, chique, né? Despercebido das coisas que eles realmente, qual a conexão deles com a nossa vida. E hoje não vai ser diferente. E o título que eu estou dando para essa mensagem de hoje, só para você, se você quiser abrir a tua Bíblia aí, nós vamos ver o capítulo 2, que conta a ida dos espias, né, para Jericó. E o nome que o Senhor me colocou no coração foi esse, a graça improvável. Aí eu coloquei a graça improvável e aí fiquei pensando, né? O que é uma coisa improvável? Será que é tão claro para todo mundo o que isso significa? E aí, procurando no meu amigo, o velho Aurélio, o que é um evento provável? Ele tem lá, tem mais definições, né? Tem outras coisas, mas digamos assim, as mais óbvias, as mais importantes, primeiro é uma coisa que se pode provar, né? Uma coisa provável, uma coisa que você pode provar. Mas não é esse o sentido que a gente buscava. O sentido é o segundo, que apresenta a probabilidade de acontecer. Então, uma coisa provável é uma coisa que tem possibilidade de acontecer. Então, por exemplo, a Elisa acabou de falar do almoço de Natal. É provável que a Tomasa faça um pernil e é provável que esteja gostoso. Então... Amém, amém, né? Então, é provável que a gente vá ter no almoço de Natal várias coisas gostosas para provar, né? Ok, isso é provável, uma coisa que tem probabilidade de acontecer. O que é, então, improvável? É o contrário disso, né? Uma coisa que não se pode provar e uma coisa que não apresenta probabilidade. É improvável, por exemplo, que eu, na minha idade, e grosso como eu fui em futebol a vida inteira, seja contratado pelo São Paulo, por exemplo. Ainda mais. É uma coisa improvável que aconteça, certo? Ou improvável que você fala assim, é improvável que a corrupção seja totalmente extinta no meio político, não só do nosso país, mas dos países em geral, né? É improvável. É uma pena, mas é uma coisa improvável. Engraçado que o texto de hoje, que a gente vai ver, fala justamente disso, de uma coisa improvável, uma graça improvável. Mas aí você pode perguntar, e o que é graça, na verdade? Aí eu acho que vale a pena a gente sempre lembrar. A gente fala tanto da graça, mas o que essa graça representa? Existe uma expressão que talvez é aquela que deixe isso mais claro para todos nós, né? Graça de Deus é o favor imerecido que Ele concede por amor, não por mérito. Por amor, não por mérito, né? Então, porque se a gente for bem justo, na nossa sociedade está doente. Não sei se vocês já perceberam isso, ou se é uma coisa que só eu percebo. Acho que não, né? Porque, e uma das doenças da nossa sociedade é uma febre do merecimento. Eu mereço que o governo me sustente, por exemplo. Eu mereço que todo mundo me trate bem. Eu mereço. Mas quando a gente vai pensar em quem nós somos realmente e quem Deus é, e o justo que Deus é, a gente poderia dizer que justiça é receber o que nós merecemos. E como todos nós somos pecadores, o que a gente mereceria? 3 pontinhos, né? Ou 2 pontos. Estar
no lugar de Jesus naquela cruz. Essa é a justiça. Então, fala, seja justo comigo, juiz. Tá bom, querido. Receba a pena que você merece. No meio do caminho existe a misericórdia, né? Que é quando Deus suspende. Misericórdia é não receber o que nós merecemos. A gente merecia pena, mas Deus, na sua imensa misericórdia, não dá a gente a pena que a gente mereceria, né? Mas graça, o que é graça então? Graça é receber o que nós não merecemos. Quando Deus, além de, por misericórdia, perdoar os nossos pecados, ainda nos acolhe como filhos. Isso é que é a graça, né? Quando Deus olha para alguém que não merece, e vamos combinar, nós também não merecemos, nenhum de nós mereceu, e Ele nos acolhe, além de nos perdoar, com o sangue que seu filho derramou na cruz, Ele nos acolhe como filho, para a sua família. Isso é graça. Então, quando a gente olhar para esse texto aqui, nós vamos ver que isso aconteceu em Jericó, em meio a um povo perdido. Numa história que a gente pode passar por ela batida, só se a gente olhar só pelo ponto de vista dos espias. Deus vai colocar alguém lá no meio daquele povo, que sem merecer, foi alcançado pela graça. E o nome dessa pessoa é Raabe. Amém? Então, antes da gente começar a ler, aí a partir do versículo 1, eu queria trazer um só versículo do capítulo 1, o versículo 3. Podemos ler junto esse versículo aqui? Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Amém? Todo o povo estava andando sobre o humanamente improvável. Eles viam aquele rio, que não dava para cruzar, sem equipamento, sem barco, sem toda uma infraestrutura, e olhavam as muralhas de uma cidade lá, cuja posse que Deus tinha prometido para eles também era improvável. Era humanamente impossível aquilo. Era improvável. 38 anos atrás, eles tinham recebido a mesma promessa, só que não por isso aqui, Deus falando para Josué. A gente viu isso daqui. Ele tinha feito a mesma promessa para Moisés, mais ou menos 38 anos atrás. Só que naquele momento, o povo não acolheu isso, né? Duvidou. O povo duvidou, talvez de Deus, mas você já percebeu que normalmente quando a incredulidade nos ataca, a gente fica com um pé em cada canoa e parece que é uma desculpa, porque você fala assim, eu não sei se Deus é capaz de fazer isso que a palavra, por exemplo, diz que Ele vai fazer, ou eu não sei se eu estou interpretando bem, né? Então, quando a gente pega um texto do Antigo Testamento, a desculpa razoável é falar assim, não, isso foi para o povo do Antigo Testamento. Isso não diz nada para mim hoje. Mas as promessas de Deus são eternas, né? Elas são válidas para aquele povo e são válidas para nós. Aquele povo teve uma conquista física, uma terra física, mas a promessa de Deus para a gente é que aquilo que realmente, de acordo com a palavra, nós tomamos posse, Ele já nos deu. Amém? Então, essa nova geração, que estava ali junto com Josué, era uma geração que nasceu no deserto. Aqueles todos ficaram no deserto, patinando durante 38 anos, andando lá, que nem um cachorrinho atrás do rabo. Foi isso que aconteceu. 38 anos ali naquele desertinho. E quando você dá um zoom, não, ao contrário do zoom, né? Quando você pega assim, olha, imagina você olhando do satélite hoje lá, gente, é um lugarzinho desse tamanho, comparado com o Brasil, ou coisas assim, né? E eles ficaram ali, 38 anos. Da porta desse lugar onde eles estavam, voltaram para trás para o deserto e ficaram, até que agora eles estavam ali unânimes para conseguir, né? Consequência foi que essa geração ficou lá, mas agora essa geração que nasceu no deserto estava pronta para acreditar e dar os passos necessários para tomar a terra. E o texto de hoje vai falar disso. A partir do versículo 1, nós vamos ler, como o texto é muito grande, vamos ler alguns versículos só, e depois a gente vai lendo ao longo da reflexão. Amém? Diz assim, versículo 1. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim
2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Está muito alto ou é só impressão minha? Não? Tá bom, eu estou aqui. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcance. Amém? Vamos ler até aqui? A graça improvável. Eu queria fazer essa divisão que a gente está fazendo nessa série aqui, e colocando esses 4 pontos aqui. Um local improvável, uma escolha improvável, uma fé improvável e a graça que alcança o improvável. Amém? Vamos trabalhar esses pontos aqui, que o Senhor nos abençoe nessa leitura. Vamos pedir para que Ele esteja conosco nessa reflexão. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque como cantamos antes, sabemos que Tu és fiel o tempo todo. E todo o tempo, Pai, Tu és Deus sobre nós. Então, nesse momento, Pai, Tu que trouxeste cada um desses queridos aqui, ó Pai, e a mim também, fala ao nosso coração. Vem, Espírito Santo, tomar o Teu lugar na nossa mente, no nosso coração, falar a cada um de nós, Pai, através dos ensinamentos dessa passagem. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente olha para isso daqui, né? Uma missão que parecia discreta. Josué dá um passo correto. Ele pega, no passado, ele lembrava, ele foi um daqueles 12 espias que tinham ido, né, que Moisés tinha pego, os 12 espias que foram espiar essa mesma terra, e deu ruim. Era muita cabeça e pouco índio, muito cacique e pouco índio. Ele quis ter a representação de cada tribo, mas sabe aquela democracia que na prática não funciona? Quando você tem que decidir, melhor decidir, né? E eles acabaram se perdendo, e perderam 38 anos do momento que eles poderiam ter entrado na terra até agora. Não vou me repetir. Então, nesse momento, o que ele fez? O que o texto diz para a gente, né? Ele chega lá e fala: examinem a terra, investiguem Jericó. Mas a casa de Raabe não era tão discreta. O texto fala assim: eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar aqui é: o que Josué queria? Ele queria saber o que os moradores daquela terra estavam, como eles estavam se preparando. Tinha canhões, tinha coisas lá dentro da cidade ou em volta da cidade que eles, de lá do outro lado do Jordão, não conseguiam ver. Por isso os espias foram. Eles queriam queriam ter um termômetro de como seria aquela batalha, se eles estavam se preparando ou não para a batalha. Esse era o que estava na mente de Josué. E a estratégia de ir na casa da Raabe também parecia uma estratégia acertada, porque, vamos combinar, você já teve algum lugar... eu já morei em algumas cidades pequenas, fora daqui. Eu me lembro uma vez que a gente recebeu um amigo, tempo que a gente estava, não importa onde, mas a gente estava morando numa cidadezinha na Suíça. E foi um rapaz aqui, da empresa que eu trabalhava, e ele chegou num voo tipo 6 horas da tarde. Até chegar onde a gente morava, eram umas 8 horas. E a gente saiu para comer alguma coisa. Imagina aqui, chega alguém na tua casa, 8 horas, e fala: vamos comer uma pizza? Vamos comer uma pizza. Vai achar uma pizza numa cidade pequenininha, às 8 horas da noite, 8h30. Pode até estar aberta, mas você vai entrando e os caras falam: vamos fechar. A gente achou um maluco, um italiano, que estava começando uma portinha lá, uma pizzaria, e ele ficou e ele fez a pizza para a gente. Aí a gente conseguiu servir uma pizza para o cara, né? Imagino que uma cidade assim
Talvez, e aí era uma cidade grande, Jericó era uma cidade grande. Talvez o lugar mais que tivesse aberto, a Raabe era uma prostituta, mas dá para imaginar que talvez a casa dela fosse uma espécie de uma taverna, né? O pessoal ia lá para beber e tal. Não fala de outras coisas, mas deveria ter também, né? Sei lá, tipo uma boate, alguma coisa assim. E dava para passar a noite ali. Por isso eles foram para aquela casa. Era um lugar também onde eles podiam conversar com várias pessoas sem ser percebido. Mas, por algum motivo, não deu certo, né? O texto fala aí, o versículo 2, né? Fala ali, todavia o rei de Jericó foi avisado, alguns israelitas vieram aqui esta noite para espiar a terra. Então, fiquei pensando, sabe esses filmes de policial, filme policial, que aí chega, siga aquele carro, aí o cara de trás, afoito, ao invés de tomar distância regulamentar, vai logo, com o carro logo atrás, e a pessoa que está fugindo percebe, né? Talvez eles tenham feito isso, talvez a roupa deles fosse muito diferente, a forma que eles se vestissem, e os caras falaram, quem são esses caras? E tenham se deixado denunciar, não é? A verdade é que facilmente eles foram ali descobertos. Portanto, o lugar onde eles estavam não era tão discreto assim. E aí o texto no versículo 3 fala que diante disso o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa. Se dá para baixar um pouquinho aqui, para eu poder levantar um pouco o microfone, eu agradeço. Tá? Só um pouquinho. Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Então, o rei deve ter enviado uma espécie de um destacamento, né? Não dá para saber quantos homens, mas pegou um destacamento e, de repente, a Raabe abre a porta lá e tem aqueles soldados ali, aqueles guardas na porta. Mas qual é a atitude dela? Isso nos leva para o segundo ponto. Desse local improvável, onde os espias resolveram passar a noite, para uma escolha improvável, que essa mulher faz. Mesmo com o perigo à sua porta, Raabe escolhe acolher e proteger aqueles homens. Mas por que será que ela faz isso? Versículo 4 fala assim: mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram, corram atrás deles, talvez os alcance. Ou seja, mentiu, né? Mentiu e foi boa na mentira. Né? Mentira! Foi mentindo, fez lá um teatro e convenceu. Versículo 6 fala assim: ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles, pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Ou seja, ela foi tão convincente que os soldados... Porque, veja bem, se ela tivesse pestanejado um pouquinho, dado uma escorregadinha, pensa bem, os guardas estão dando uma blitz numa casa, eles foram embora? Tá bom, mas deixa a gente dar uma espiadinha. Iam acabar encontrando e acabar com ela e com a família, tudo, né? Mas mesmo com esse risco, ela fez aquele teatro e conseguiu convencer os caras. Então, ela mente. Eu queria abrir um parênteses aqui, antes da gente seguir, pensando que todos nós sabemos que mentir é errado, sim ou não? Tem o 9º mandamento que fala do falso testemunho. Mas, logicamente, os judeus conheciam isso muito bem. Mas ela era uma cananita. E era uma prostituta. Talvez ela tivesse um entendimento bem menos rígido, né, do que é falar a verdade ou não. Alguém pode ter falado: poxa, imagina lá, teve um carro, chega lá um cara feinho, pequenininho, tal, e aí ela tem que dissimular, falar: que bom, né, que você é lindo, maravilhoso, tal. Coisas que talvez ela tivesse que fazer na sua profissão, no seu dia a dia, né? Talvez tivesse mentido a vida inteira. Mas, independente disso, por que agora, nesse caso, ela decidiu mentir para os soldados do rei, correndo risco? Por que escolher colocar a vida dela em risco para aqueles homens que ela nem conhecia? Ela estava vendo ali pela primeira vez, né?
Tudo indica que ela foi movida por alguma causa maior. A gente não sabe, mas seguramente isso aconteceu. E por uma causa que lhe pareceu intuitivamente mais importante do que simplesmente falar a verdade e ver os soldados entrando e capturando aqueles homens e acabar a história ali. Ela creu, de alguma maneira, que a causa daqueles homens valia o risco. E que o futuro dela e da família dela dependiam disso. Isso ela creu. Isso nos leva, então, para essa reflexão sobre os valores e as decisões que algumas vezes na nossa vida nós somos forçados a tomar entre a lei, o legalismo e os valores do reino. E eu queria, então, abrir esse pequeno parênteses aqui. A lei e os valores do reino. Né? Sempre lembrando que isso aqui não é um princípio, né? Ou seja, a Bíblia está descrevendo a mentira de Raabe, ela não está prescrevendo. Olha, mintam que é bom, né? Não é isso que a palavra está falando, e é muito importante que a gente entenda, né? Mas parece claro, né, que há alguns momentos em que outras coisas podem nos levar a tomar decisões diferentes do que a lei pura e simples diz. Raabe acolhe os espias e mente para protegê-los. E existe ali, então, uma tensão ética, né? Mentir é pecado, mas há casos em que a motivação parece ser justificável. A gente podia trazer várias coisas. Você imagina, eu estou lá em casa e qualquer um de vocês, pega vocês, sei lá, Sueli e Toninho, vai, casal bonitinho ali atrás. Né? Aí, de repente, o Toninho vacila e a carta dele vence, então ele não está podendo dirigir. Ok? E ele está seguindo isso daí. Está indo a pé para o trabalho, coisa assim, ou vai de Uber. Certo, Toninho? Não, ele vai a pé, né? Covardia, né? Vai a pé, tudo bem. Mas aí, de repente, ele chega em casa e a Sueli está passando mal. E ele vê que não é uma simples gripe, é uma coisa importante, está acontecendo. E aí o que ele faz? Ele vai, certamente, ele vai pegar o carro, vai pôr a Sueli no carro e não vai nem lembrar que a carta dele está vencida. E contra o regulamento, ele vai pegar o carro dele e vai com toda a velocidade até o hospital mais próximo para que a vida da Sueli seja preservada. Entende isso? Não é esse o conceito que Jesus trouxe quando ele falava sobre o sábado? Ouviste o que foi dito, mas ele falou, se o teu burrinho cai no mata-burro ali, e é um sábado, você não vai tirar ele de lá? Eu queria trazer só 2 exemplos, né? Um bíblico e um da vida real, que aconteceu há alguns anos. Personagens bíblicos que agiram com base em princípios. E eu não lembro quando, mas a gente falou pouco tempo das parteiras. Lembra das parteiras hebreias? O que aconteceu? Isso está lá em Êxodo 1. Quando o faraó manda chamar as parteiras egípcias, judias, e fala para ele, olha, vocês vão fazer o seguinte, quando nascer uma criança, se for menina, vocês deixam viver. Se for menino, vocês matam ali, sem que a mãe perceba. E elas fizeram isso? Não fizeram. Elas temeram a Deus, o texto fala que elas temeram a Deus e deixaram as crianças. E aí, o faraó manda chamar as 2, e elas vão lá e perguntam, por que vocês não fizeram nada? Por que vocês não estão matando os meninos? Ela fala, não, que as mulheres israelitas são muito fortes. E quando a gente vai chegar lá para ajudar no parto, os nenês já nasceram, os bebês já nasceram, e por isso a gente não mata. Mentira. Mentira. Mas foi uma mentira que Deus ainda por cima as abençoou. O resultado, Deus as abençoa por temerem a Ele e protegerem as vidas dos inocentes. E Deus permitiu que elas mesmas constituíssem família, em função dessa mentira. É interessante para a gente pensar. Um outro último caso aqui que eu queria trazer, é um caso que também talvez seja conhecido de alguns, pelo menos dos mais antigos. Tem um livro que chama O Refúgio Secreto, que conta a história da família da Corrie ten Boom.
que eu também já falei alguma vez dela, né? Ela era holandesa, eles moravam em Amsterdã, e no tempo do nazismo, né? No tempo do Holocausto, os alemães começaram a matar as crianças, que hoje em dia a gente que não aconteceu fala que isso é mentira, né? Mas não é, isso foi real, aconteceu. Assim como cristãos estão sendo mortos há dezenas ou centenas na Nigéria, por exemplo, neste exato momento, né? E a Globo não fala, e as outras também não. Mas isso aconteceu naquele tempo. Então, a família dela, eles fizeram uma coisa. Eles tinham uma casa em Amsterdã e eles começaram a fazer cantinhos no sótão, no porão e coisa assim, e eles escondiam judeus ali. E, obviamente, eles como cristãos tiveram problemas éticos, né, e morais com isso, né? Junto com sua família, ela ajudou a salvar a vida de muitos judeus perseguidos pelo regime nazista, escondendo eles em locais secretos dentro da sua própria casa, né? E seu legado foi imortalizado nesse livro. Se você quiser um livro legal para ler, um livro de aventura, um livro que Deus, com certeza, usou muito em várias vidas, chama O Refúgio Secreto. É um livro antigo já, mas muito interessante. Ela conta várias agruras, até de esconder. Está no campo de concentração com a Bíblia e era proibido ter Bíblia. E ela fala que os piolhos, aquelas coisas que acontecem na vida da gente, né? Reclamando dos piolhos, os piolhos salvaram. Era porque as alemãs, as soldadas alemãs, não entravam no quarto, no alojamento, para não pegar os piolhos. E aí elas tinham a liberdade de ter a Bíblia delas lá e tudo mais, né? Então, esses são os valores do reino, que de vez em quando a gente pode. Então, a gente pode dizer que elas agiram movidas por um princípio maior, salvar vidas inocentes, que para Deus é muito mais importante. Amém? Então, Raabe agiu dessa forma. Mas Raabe mostra mais do que isso. Isso foi baseado no terceiro ponto aqui, uma fé improvável. E aqui talvez seja interessante a gente dar um pouquinho de contexto. Lembra que eu falei alguns domingos atrás que Deus faz uma promessa para Abrão: de ti farei inúmeras nações. Multiplicarei do ventre da Sara, você será pai de várias nações. E ele fala: e eu vou dar para você uma terra, mas antes que isso aconteça, teu povo vai ser escravizado, vai passar 400 anos, porque ainda não esgotou a minha cota de misericórdia. Em outras palavras, eu estou aqui, é uma paráfrase, né? Uma tradução minha da palavra, fala, ainda não esgotou minha cota de misericórdia sobre aquele povo que está lá em Canaã. Passaram 400 anos, e mais 40, e aquele povo não creu. Não creu. Não mudou de vida. Continuou sacrificando, continuou agindo como sem Deus, ou adorando outros deuses. E chegou a cota, Deus falou, acabou para esse povo. Mas no meio desse povo, o Espírito Santo vai e toca uma mulher improvável, uma prostituta, uma mulher que eu e você provavelmente olhasse e falava, Deus não vai voltar o rosto para ela. Seu passado te condena. Mas essa mulher foi tocada e ela demonstra essa fé. Versículo 8 fala assim, né? Então, eu estou colocando aqui esse subtítulo aí, uma convicção que surpreende. Uma convicção que ela demonstrou. Versículo 8 fala assim, antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu esta terra, e vocês nos causaram. Então aqui, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Eu queria chamar a tua atenção para uma coisa. Está vendo ali o Senhor? Eu tentei simular o que está na Bíblia. Se você pegar na tua Bíblia, você já percebeu que algumas vezes o Senhor está dessa forma aí? Com a letra, parece de forma, né? Então, quando está assim, é que a palavra aí é Javé. É aquela palavra que para os judeus é o nome de Deus, né? Eu sou o que sou. Então, essa mulher, cananita, sem nenhum conhecimento do Pentateuco, nunca foi numa sinagoga na vida, nem nada,
E ela chega e fala, e nesse sentido que eu gosto da Ara ainda mais enfática fala, bem sei que o Senhor lhes deu essa terra. Bem sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Outras versões falam que eles estavam desmaiados. Então, uma convicção que não deixa dúvidas, a terra já era dos israelitas. E ela está dizendo que o próprio povo entendia assim. Era só uma questão de tempo, porque Deus já tinha dado ao povo judeu aquela terra. E essa convicção, quem teve? Raabe. Raabe teve essa convicção. E a reputação de Deus, a gente pode dizer que vai adiante dele, né? Porque o versículo 10 fala assim, pois temos ouvido como o Senhor, novamente, né? Javé aqui, Jeová, secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, só para saber, Og foi o último daqueles gigantes que tinha. Tem passagem que fala que o cara estava, a cama do cara, o caixão onde ele foi enterrado, tinha não sei quantos metros, 5 metros, alguma coisa assim. O cara era um gigante. E por isso, há 38 anos atrás, a turma falou, pelo amor de Deus, nós não vamos entrar naquela terra. E aqui Deus deu para eles. Eles tinham dominado já. Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Interessante você pensar assim, não existia Google, não existia Instagram, não existia Facebook. Como é que ela sabia? Como é que essas histórias chegaram lá? É prova que Deus, a reputação de Deus vai adiante da gente. E o povo já sabia das histórias, tudo o que tinha acontecido. E ela também. Né? E chega ao coração de Raabe. Versículo 11 fala assim, quando soubemos disso, o povo desanimou, né? O povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Ela faz ela define Deus de uma forma perfeita, profunda. Né? É por isso que, lembra quando a gente começou a série de Romanos? Né? Romanos 1, 19 e 20 vai falar, pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. É como se Deus estivesse falando, olha, se Raabe está falando, os outros moradores de Jericó também sabiam. Só que ela era a única que estava se pronunciando, saber e entender que isso, ela cria nisso. Ela estava crendo nisso. Tá? Por isso, e qual eu falo, mas como é que ela vai crer? Como é que a gente sabe? Pela continuação do texto. No versículo 12, então ela vai e ela clama. E ela clama àqueles espias. Fala, jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos para com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, da minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. É como se ela estivesse orando, né? Ela clamou, aqueles homens. Ela clamou. E aí a resposta deles, qual foi? Eles falaram assim, a nossa vida pela sua. A nossa vida pela sua. Os homens lhe garantiram. Se você não contar o que nós estamos fazendo, que a gente tem aqui para espiar, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Ou seja, também eles afirmando, o Senhor vai dar a terra, como ela mesma estava falando. Eu sei que o Senhor já deu para vocês essa terra. Então, quando o Senhor nos der, a gente vai tratar com você com bondade, se você apresentar algumas condições. E a primeira condição aqui é que ela não contasse para ninguém. Né? E aí o versículo 15 fala, então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Eu queria que você pensasse nisso. Era uma cidade
os muros da cidade eram tão grandes, tão largos, que dava para morar, né? Ou seja, devia ter como ruas em cima do muro, alguma coisa assim, e ela morava no muro. A janela da casa dela dava para fora, logicamente, né? E estava em cima do muro, exatamente em cima do muro. Tá? Então, ela falou para eles, sai, né? Mora, né? E lhes disse, vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem lá. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem depois, poderão seguir o seu caminho. Ou seja, ela despachou os soldados para um lado e mandou eles para o outro lado, e assim ela separou e preservou a vida deles, que conhecia ali o ambiente melhor do que eles, né? E aí o texto segue dizendo que os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na cidade você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela. Presta atenção nisso, isso é muito significativo, esse cordão aqui. Pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família. Interessante. O cordão vermelho na janela aponta para quê? Talvez aqueles rapazes que não estavam vivos ainda, eles nasceram depois disso, mas talvez eles tenham passado a vida inteira deles escutando as histórias, todos os anos, quando celebravam a Páscoa judaica. Que quando o povo foi liberto do Egito, o que fizeram? Eles tiveram que matar o cordeiro, e aquele sangue do cordeiro foi colocado sobre as inscrições dos umbrais das portas onde eles viviam. Dizem-se que eles estavam 400 anos numa terra idólatra. E, portanto, eles já eram meio pagãos, vamos combinar, né? Tanto tempo, talvez alguns deles já cultuassem alguns daqueles deuses. E o que os egípcios faziam em todas as casas? Tinham as inscrições dos seus deuses, escrito logicamente na letra, nos hieroglifos egípcios, nos umbrais. Então, naquele momento, é como se o sangue do cordeiro cobrisse toda aquela idolatria, e eles pudessem estar livres ali. E nas casas onde aquilo foi feito, eles estivessem livres. Talvez isso tenha passado pela cabeça daqueles espias, quando eles olharam o cordão, e o cordão era vermelho, e eles tiveram essa alusão. Ou talvez Deus tenha colocado no coração dele, já como se fosse uma lembrança futura do sacrifício que Jesus ia fazer, o verdadeiro cordeiro. Amém? E aí o versículo 19 fala, qualquer pessoa que sair da sua casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Como que ela reage a essa questão? Versículo 21 vai falar, seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. E eu queria que a gente parasse para pensar um pouquinho nesse símbolo. Esse símbolo. Eles firmaram uma aliança com ela. Vocês conseguem entender isso? A gente não vai cantar essa música, mas agora está me vendo uma música. Deus de aliança, lembra? Deus é um Deus de alianças. Ele sempre fez aliança com o seu povo. E ele chamou, é interessante a gente pensar que Deus usou esses espias, usou primeiro Josué para ter a ideia, usou esses espias como elementos de salvação para essa mulher, no meio de um povo que ele já tinha condenado. Assim como ele fez com a família de Ló, no meio de Sodoma e Gomorra. Ele não destruiu a cidade até conseguir tirar a família de Ló lá de dentro. E ele, através desses espias, estava fechando uma aliança com a prostituta Raabe. E os termos da aliança estão aqui. Se você não falar, se você ficar dentro de casa, se alguém, na hora do vamos ver, sair, abrir a porta da casa e sair ou pular pela janela, vai ser morto. Mas quem estiver dentro da casa
e a casa tiver com esse cordão vermelho na janela, será salvo, será preservado. Né? E aí, o que ela faz? Ela simplesmente fala, seja como vocês fizeram, seja mediante a sua palavra. Ela entendeu e acatou. O cordão vermelho se torna um símbolo da aliança firmada ali. Mas ela aponta para o sangue de Cristo, nosso Salvador. E aquele cordão era o prenúncio da cruz, na qual Cristo viria verter o seu precioso sangue, que estava sendo tipificado ali por aquele cordão. Então nós podemos dizer que o cordão em si aponta para Jesus. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, que me chama a atenção, é que Raabe não questionou nada, né? Raabe não falou, mas eu tenho cordões aqui de tantas cores, precisa ser o vermelho? Ela não fala isso. Fala, mas quando eu tenho que fazer isso? Não existe um outro método de identificação? Não, ela não questiona. Ela não questiona. Porque ela vai e coloca logo o cordão, nem espera. Fala, quando vocês vêm? Daqui 3 dias? Então daqui 3 dias eu vou colocar. Não, ela colocou o cordão. Então aquele cordão, de alguma maneira, era um símbolo da fé que ela estava professando naquele momento. Eu creio nesse Deus, desses caras. Eu creio nos deuses dos judeus e eu estou dando um passo de fé aqui. Eu penduro esse cordão na minha janela. E eu assumo isso, eu assumo. Como uma profissão de fé. Fé no cordão, fé no Deus do cordão, uma fé prefigurada no Messias Jesus. Amém? Eu vi um comentário que eu achei interessante, né? Que fala assim, que existiam só 2 razões que podiam levar uma pessoa, que podem até hoje levar uma pessoa a reconhecer que Jesus é o único caminho de salvação. Porque quando você vai falar com pessoas, né? E ontem eu tive um almoço da empresa que eu trabalhei muito tempo, e uma vez por ano a gente faz um almoço, tipo de confraternização. E eu encontrei algumas pessoas que já há muito tempo eu não encontrava, e a gente teve oportunidade, ela tinha pedido a Deus a oportunidade de testemunhar. Né? E uma das pessoas estava, não, mas minha fé, era uma pessoa que era crente, né? E começou a trabalhar com psicanálise, psicologia e tal, e disse que perdeu a fé. Perdeu a fé. E eu pude falar um pouquinho com ela ontem, e aí uma das coisas que ela deu como justificativa é que, puxa, eu vejo a necessidade do povo e eu entro nas igrejas e vejo uma hipocrisia, né? Uma hipocrisia dos crentes com relação aos necessitados e tudo mais. E aí, logicamente, na conversa, eu falei para ela, olha, na igreja existem várias pessoas tão imperfeitas quanto as de fora. Você entra na igreja para olhar, o teu termômetro são as pessoas ou Jesus? Se você olhar para as pessoas, você sempre vai se frustrar. Porque todos nós estamos aprendendo, né? Se a gente olhar para as pessoas, não existe igreja boa. Não existe. Pelo ponto de vista humano. Eu vou numa igreja que só vai ter crentão, raiz, todos que falam em línguas, todos que... não sei, vai ver na pessoa, vai andar com aquela pessoa. Você vai encontrar uma pessoa tão falha quanto você. Graças a Deus, o que nos define, o que nos distingue, é o sangue de Jesus que lavou o nosso coração, e a gente pode depender desse coração, desse sangue, amém? Desse perdão. Né? Mas o que eu queria dizer, né, que existem apenas 2 razões que levam uma pessoa a reconhecer que Jesus é o único caminho. Primeiro, é acreditar que Deus é Deus. E segundo, é reconhecer a sua própria situação desesperadora. E essas 2 coisas aconteceram com Raabe naquele momento. Ela entendeu que Deus era Deus, não os deuses que provavelmente ela cultuou ao longo da vida dela. Mas naquele momento ela mesmo falou, esse Deus de vocês é Deus sobre o céu e sobre a terra. Esse é o Deus de todo o que. E eu tenho certeza disso, eu estou convencida disso. Amém por isso. Outra coisa, ela falar, se eu não me agarrar a esse Deus, eu estou morta. E ela fisicamente estaria, né? Porque eles iam entrar e iam matar todo mundo. E ela se pega nisso. Então ela entendeu a sua condição desesperadora e diz, eu preciso de um Salvador.
E talvez a gente também precise. Você está nos escutando, eu olho para vocês aqui, todos que estão aqui, um dia já deram um passo de fé e falaram, eu preciso desse Salvador, mas talvez alguém que nos escute, veja essa mensagem no YouTube, não tenha dado esse passo de fé ainda. Né? E a gente precisa saber que, da mesma forma que Raabe, nós precisamos. Então, o que eu posso fazer? Só posso agradecer e me render aos pés desse Deus. Render, muitas vezes pode ser difícil, mas é o único caminho para que a gente possa chegar até Ele. Amém? Isso nos leva para o último ponto aqui. A graça que alcança o improvável. Os espias retornam, sãos e salvos e convictos de que Deus já cumpriu a promessa. Ou seja, eles nem tinham cruzado o rio, mas eles já estavam convencidos de que a vitória era certa. Amém? Versículo 23 fala, por fim os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué, sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Sem dúvida, a vitória já era certa. A vitória já era certa. Assim como Josué e Caleb voltaram lá atrás, 38 anos atrás, convencidos disso, esses 2 espias estavam convencidos assim. E aí Josué acata e cumpre o juramento. Dando um saltinho, se você está seguindo na tua Bíblia aí, dando um saltinho para o capítulo 6, né? Versículo 22 vai falar assim, Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra, entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá. Isso no dia que a muralha caiu, né? E tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. O texto vai falar que eles foram, entraram e resgataram ela, levaram para fora da cidade e tudo mais. Né? E o versículo 25 vai falar, e Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó, como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. E essa é a graça que alcança o improvável. E para que fique claro isso, eu queria trazer 3 textos bem rápidos do Novo Testamento que deixam isso claro. O primeiro deles é aquele, não sei na tua Bíblia aí, abre em Hebreus 11, se você está com a sua Bíblia, só para ver o título. A gente vai ler 2 versículos só, mas se você tiver aí Hebreus, só queria resgatar o título dessa parte de Hebreus 11. Exemplos de fé. Exemplos, na minha Bíblia, na de vocês, alguém tem um nome diferente aí? No capítulo 11? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Vale essa daqui. É o rol da fé. É o rol da fé. E olha que interessante. Versículo 11. A fé de Raabe é reconhecida pelo autor de Hebreus. Fala assim. Versículo 30. Versículo 30, Hebreus 11. E eu vou ler aqui na NVT. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. O versículo 31 fala, pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes da sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espias. Uma mulher. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu me apego a essa palavra em nome de Jesus, amém? Uma mulher, dentro de um povo rebelde, que se recusa a obedecer. O autor de Hebreus coloca essa mulher no rol da fé, o rol da fama da fé, que é o capítulo 11, amém? Vai falando de Abraão, vai falando de Moisés, vai falando de todos os... Como? A natureza da fé. É o rol da fé, todas as pessoas. E Tiago 2, não precisa abrir lá, está aqui o texto, a fé operosa de Raabe também é reconhecida. Olha que interessante, versículo 25 do capítulo 2 de Tiago. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Nenhum deles deixa de pontuar.
é o de Raabe a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Ou seja, é interessante. Os dois com uma posição diferente. Hebreus fala, ela teve fé. E Tiago fala, a fé dela foi provada pelas obras. Ela não só creu em Deus, mas ela agiu em consequência. Amém? E o último texto, talvez o mais impactante para nós, dessa graça que alcança o improvável, está em... não está errado aqui embaixo, é Mateus 5, desculpa aqui. Mateus 5, a genealogia, Mateus 5. Ela foi ainda escolhida, acolhida pela graça na mais digna galeria. Mateus 5, versículo 5, diz assim, Mateus 5? Agora eu também fiquei dúvida. Ou é 4? Sabe o famoso copia e cola? Ficou Tiago ali embaixo, mas está errado, né? Desculpa, é 1, né? É Mateus 1, versículo 5, exatamente. Mateus 1, onde está Tiago ali, né? Ei, que escorregada. Mateus 1, tá? Versículo 5, fala assim, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Raabe veio a ser a tataravó do rei Davi. E como Jesus é da genealogia de Davi, Raabe está na genealogia de Jesus. Esse é um Deus que redime. Não importa o nosso passado. Não importa o nosso presente. Se nós nos dedicamos de coração a esse Deus. Amém? Um local improvável. Foi improvável, talvez, para Josué. Foi improvável para os espias. Mas para Deus não foi improvável. Foi Jesus indo àquele poço na Samaria para resgatar a mulher samaritana. Ele abriu a porta daquela taverna, aquela casa de passagem, para que os homens entrassem lá, porque Deus tinha uma escolhida lá. Uma escolha improvável. Algumas vezes a gente tem que fazer escolhas na vida difíceis. Difíceis. Mas com Deus, se a nossa fé também for uma fé no Deus Altíssimo, a gente vai fazer a escolha certa e pode dar espaço. E a graça que alcançou Raabe. Você percebe que essa é a mesma graça que nos alcançou? Talvez você se sinta hoje, de alguma maneira, como Raabe. Não com aquele título da prostituta. Mas talvez, fecha teus olhos, vamos orar. Talvez Deus diga para você, Carlos o mentiroso. Zezinho o improvável, marcado pelo passado, cheio de dúvidas. Mas Deus vê além do que você vê. Deus vê além do que você é agora. Deus vê além daquilo que você já conseguiu conquistar. Ele vê o coração daquele que crê e protege. E se você se entregar realmente de coração a Ele, como Raabe, você pode ser parte da história da redenção desse povo.
O cordão, aquele cordão escarlate, aquele cordão vermelho, na janela de Raabe, é o mesmo sangue que cobre o teu pecado hoje. Jesus morreu por você. E Ele morreu para pagar por qualquer pecado que ainda te aflige, que ainda está fazendo pressão no teu coração. Ele te chama hoje a dizer para você: eu é que sei o futuro que tenho para vocês. Um futuro de paz e não de mal. Futuro de esperança. Eu quero te dar um destino diferente. Talvez você se sinta como uma ovelha perdida. Talvez mesmo dentro da igreja. Não consegue dar os passos que você gostaria de dar. Talvez tolhido pelo medo, talvez tolhido pela culpa. Mas eu queria te dizer assim: se Deus conseguiu achar Raabe em meio à prostituição, em meio à idolatria, num povo condenado, para resgatá-la, Ele está de mão estendida para você hoje. Pai Santo, nós queremos nesse momento, Senhor, te pedir, clamar como Raabe clamou, Senhor. Salva-nos, resgata-nos, cura o meu coração, Pai. Eu me arrependo de querer andar sem Ti, Senhor. Me ensina, Senhor, o Teu caminho. O Senhor é um Deus de misericórdia, Senhor. Eu quero aprender mais dessa graça. Essa graça é improvável, Senhor. Essa graça que cruza a fronteira, Senhor. Até me encontrar. Me encontrou um dia, Senhor. Ó Pai, mas a todos aqueles que estão ainda do lado de lá do Jordão, Senhor. Perambulando no deserto, como aquele povo ficou durante 38 anos, Senhor. Mostra a Tua presença, Senhor. Resgata, Senhor. Nos dá coragem. Como a Tua palavra fala, tão somente ser forte e corajoso, Senhor. Nos ajuda a trilhar, nos ajuda a cruzar, Senhor. Porque a vitória já está garantida, é nossa. O Senhor falou a Josué, falou àquele povo: todo lugar que o teu pé, a planta do teu pé pisar, será teu. Nos ensina a viver sob essa realidade espiritual maravilhosa, Senhor. Transforma-nos para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém.